Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje no livro de Salmos, de número 82. Hoje é quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu queria, antes da meditação da palavra, anunciar aqui o nome de alguns irmãos, que me mandaram mensagem pedindo oração, Vamos dar prosseguimento nos pedidos de oração dos irmãos, tá, de um modo geral, E nós temos um caderno de oração, onde nós colocamos o nome dos irmãos na oração, E eu tenho pedido para os irmãos para que, ao me mandar os pedidos de oração, os irmãos me mandem exatamente falando, dando o nome completo, o lugar onde mora, Ou seja, a cidade, o bairro e o estado. Não precisa colocar a rua nem o número da casa, isso não é necessário. Basta colocar a cidade para que eu saiba de onde a pessoa está em contato comigo, através da oração, através de estar também vendo nossos vídeos. Então me mande para colocar no caderno de oração o seu nome completo, o nome da sua cidade e o bairro onde você mora, tá certo? Tá? E o estado também, evidentemente, Cidade, bairro e estado, tá bom? Tá? Isso é fundamental, é importante, tá bom, irmãos? Tá? E nós vamos aqui hoje apresentar ao Senhor aqui o nome de alguns irmãos, Nossos irmãos lá de Cachoeira da Laje, Nossos irmãos, irmão Paulo com a irmã Dulce, E me foi enviado aqui os nomes de familiares dos dois irmãos, Irmão Paulo e irmã Dulce, E o nome das pessoas que eles me enviaram são, A paz do Senhor Jesus, pastor Israel, irmã Vera, boa noite, tudo bem? Vou mandar os nomes para colocar no livro de oração, Meu nome é Dulcineia, Meu esposo Paulo César, meus filhos Vandeir, Valdinei, Vanessa, Valéria, Valquíria, Cachoeira da Laje é onde moram os irmãos. Cachoeira da Laje é município de São José da Barra ou de Alpinópolis, não sei bem o certo, porque houve lá uma redistribuição quando foi novamente criado a cidade de São José da Barra. Eu não sei Cachoeira da Laje em qual dos municípios ela ficou, Mas ela era tudo Alpinópolis, Minas Gerais, E aí com a divisão eu não sei falar em qual estado, em qual a cidade que ficou o município de Cachoeira da Laje. Era um distrito, Mas eu creio que é São José da Barra, porque ela já era distrito de São José da Barra e é muito encostado, é muito próximo de São José da Barra, Tá certo, tá? E nós vamos à leitura da mensagem então, nesse momento, Salmo 82. O salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. Salmo de Asaf, Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente? E até quando respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Selá. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem
todas as nações. Vamos fazer um instante de oração. Deus poderoso, Pai santo e amado, Papai querido e bendito. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu te peço nesse momento, Pai, em favor dessas pessoas que enviaram os seus nomes pedindo oração, aqueles que eu já tenho escrito no caderno, que eu não falei o nome agora. Nós estamos retomando, Pai, novamente essas pregações diariamente, a produção dos meus vídeos, para que nós possamos enviar a sua mensagem, Jesus, na vida, na casa e no lar de cada uma dessas pessoas. Que o teu poder e a tua graça possam alcançar cada uma delas. Pelo poder do teu sangue e do teu nome, Jesus, eu te peço nesse momento o perdão de todos os meus pecados, por pensamentos e por palavras, por atos e por atitudes, por obra e até por omissões. Me perdoando ainda sobre os meus pecados premeditados, pecados inconscientes e pecados escondidos. Sim, Deus Pai. Sim, Deus Filho. Sim, Deus Divino e Espírito Santo, para que o meu louvor e a minha adoração, a minha oração e a nossa meditação não sejam interrompidos, Senhor, não sejam impedidos, mas chegue a Ti, Pai, diante do Teu santo trono no mais altos céus, nos céus do meu Deus, onde o Senhor se encontra sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por nós e por cada um de nós e por todos nós, pelo perdão dos nossos muitos pecados, Pai, pela cura das nossas enfermidades, de corpo, alma e espírito, as já manifestadas e também aquelas que não manifestaram ainda. O Senhor há nos curado, o Senhor há nos sarado, o Senhor há nos libertado, o Senhor há nos livrado de todo aquilo que não presta, de tudo aquilo que venha nos afligir, que venha tirar a nossa paz, o nosso bem-estar, pelo poder do Teu sangue e do Teu nome, Pai. Nos cura, Pai, de corpo, alma e espírito, Pai. Nos liberta, nos sara, nos salva para o Teu reino de glória no dia da Tua vinda gloriosa. Por isso eu oro, clamo e rogo a Ti, Pai. Escuta, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa pregação. Chegue a Ti, no mais alto céu, nos céus do meu Deus, pelo poder do sangue e o nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo do Senhor. Amém e amém e amém, Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso amado eterno Salvador e Senhor nosso, o Cristo de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vamos à meditação da Santa Palavra de Deus. O salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. Salmo de Asaf. Deus está, Salmo 82, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Esse versículo, irmãos, Deus usando o salmista, para repreender os juízes, que por causa da aparência do homem, por causa da posição social do homem, por causa do dinheiro do homem, ele julga injustamente. Ele decide sempre a favor do mais forte, do mais poderoso, do endinheirado, e deixando o pobre ali perecendo, deixando que a sorte o conduza do jeito que der. Então, o salmista, o verdadeiro homem de Deus, ele, como Jesus não fez, Jesus não faz, Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele pratica a justiça e o juízo. E nós, homens de Deus, mulheres de Deus, servo de Deus, serva de Deus, precisamos não somente
para pregar a palavra de Deus de forma correta, de forma clara, de forma aberta e transparente, sem omitir nada da palavra de Deus para agradar este ou aquele. Nós precisamos, ao subir no altar para pregar a santa palavra de Deus, precisamos pregar a palavra da forma que ela vem escrita, praticando a justiça e o juízo, né? De forma a não somente agradar os poderosos, mas também agradar o pobre e o necessitado, os pés descalços descamisados, as pessoas pobres, carentes, necessitadas. Não somente agradar aquele que tem um voto, faz um voto grande, não somente agradar aquele que tem um dízimo grande, mas também aquele que não tem nenhuma oferta para dar na igreja, porque ele não tem um bom emprego, ele não tem um bom salário, ele não tem uma boa renda, por isso ele não contribui, né, com grandes valores, grandes quantias, né? Como Jesus na oferta da viúva pobre, né? Jesus certa vez com os discípulos sentou ali na beira onde eram depositadas as ofertas na igreja, né, na sinagoga, né? E ele ficou observando, né, as pessoas trazerem as ofertas na igreja, né? E todo mundo depositava uma grande quantia, né? A maioria, porque tinha uma boa posição social, eram ricos, poderosos, né? Tinha bastante dinheiro, né? E veio uma viúva pobre no meio deles e colocou apenas uma moedinha, né? Que no nosso conceito seria uma moedinha de 5 centavos ou 50 centavos, né? E Jesus chegou para os apóstolos e falou para eles: "Você está vendo aquela viúva ali, aquela mulher, aquela viúva pobre ali? A quantia que ela depositou onde coloca as ofertas, né? No nosso caso, hoje a gente coloca as ofertas na salva, né? Mas eu creio que era um local grande, era um tipo de um cofre já direto, onde é depositado ali naquela gaveta onde passa ali os valores sendo depositados, né? Creio que era mais ou menos isso, né? E daí ele falou, essa viúva pobre, ela sozinha depositou mais do que esses povo todo aí endinheirado que depositou grandes ofertas, né? Então a palavra de Deus chama a nossa atenção exatamente porque nós precisamos agir praticando a justiça e o juízo sem fazer acepção de pessoas, né? E aí, o Salmo 82 já sai. O salmista repreende os juízes por causa da injustiça, né? Salmo de Asaf, né? Ele chama a atenção dizendo: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Porque os juízes são considerados deuses. Porque quem é que pode mudar a sentença de um juiz? Quem é que pode mudar a sentença de um colegiado? Ninguém pode, né? Então eles são considerados deuses, né? Porque a definição que eles dão, né, ninguém consegue revogar. Se for um juiz sozinho que der uma sentença, somente um colegiado pode anular a sentença que um juiz deu. E um juiz não anula a sentença que o outro dá. Por isso são poderosos, são considerados deuses. Então o salmista chama a atenção para que eles façam um julgamento justo. Né? Faça um julgamento justo. Não respeite a aparência do poderoso, né? E sim julgando, temendo a Deus. Não tema o poderoso, endinheirado, mas sim temendo a Deus. E a mensagem continua dizendo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. A possessão,
a imposição, a supremacia do patrão sobre o empregado. Né? É disso que a palavra está falando. Porque o patrão, rico, fazendeiro, empresário, industrial, né? Não importa o segmento do qual ele atua. Sobre o empregado, ele é o poderoso. Ele dá as ordens, ele determina, ele ajusta ou contrata, ele manda embora, né? Ele tem todo esse poder de fazer essas coisas todas. E nem todas as demissões são praticadas com justiça, praticadas justamente. Muitas vezes é uma demissão injusta, do qual o empregado às vezes chega no patrão para pedir, né, um aumento de salário, porque está ganhando pouco, porque está com dificuldade para pagar suas dívidas, né? Os problemas são muitos, as necessidades são muitas, né? Ele tem que arcar com muitas coisas, a despesa é muito grande. Às vezes uma família numerosa, tudo criança pequena que não tem condição de trabalhar ainda para ajudar, né? E muitas vezes, por qualquer uma dessas coisas, ele é dispensado, ele é despedido, ele é mandado embora, né? E os juízes, né, por sua vez, ao julgar a situação desse empregado, desse funcionário, hoje mudou até o nome hoje é um nome moderno, né? Eles falam colaboradores, né? No meu tempo era empregado, era empregada, né? Depois virou funcionário, né? Agora é colaborador. Mas não importa. O que importa é que seja praticado a justiça e o juízo em toda e qualquer circunstância, né? E quando o caso vai para a justiça, quando não se pode resolver entre o patrão e o empregado, né, ali de maneira amigável, que as coisas vão bem, ambos ficam satisfeitos, né? Aí quando o caso vai para a justiça, o juiz, né, decidia sempre a favor do patrão, em favor do endinheirado, em favor do mais favorecido, né? E Deus, usando o salmista, enchendo o salmista de conhecimento, de sabedoria, de entendimento e, sobretudo, do temor de Deus, para poder julgar a causa daquele pobre e necessitado. Né? É onde a palavra fala, né? Para não temer a aparência do homem, para não temer a aparência do ímpio, né? Mas julgar praticando a justiça e o juízo. Né? E a palavra continua falando, né? Aleluia, Pai. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Né? Exatamente por falta de conhecimento das leis, dos estatutos, de como funcionam as coisas. Verdadeiramente o pobre, ele não tem conhecimento das leis, ele não sabe nem a quem recorrer, nem como recorrer, por isso ele é passado para trás. E é onde Deus cobra isto, né, dos homens de Deus que sobem no altar para pregar a santa palavra de Deus, né, para que nós possamos pregar, ensinando todos praticarem, principalmente os poderosos, a praticarem a justiça e o juízo. Né? Na nossa igreja, onde você está em cima do altar trazendo a palavra de Deus, né? Você em cima do altar, você é a autoridade de Deus colocada no altar. Então você não pode temer a aparência de nenhum homem que estiver na igreja, porque está ali com aparência de rico, de endinheirado, né? Então você precisa pregar ali a palavra de Deus da forma que ela vem escrita, de maneira a instruir esse poderoso, esse poderoso ou esses poderosos, né? Só instruir através da santa palavra de Deus para que temam a Deus, e ao julgar uma causa de um pobre necessitado, ele possa praticar a justiça e o juízo, não favorecendo
o rico, o poderoso, o patrão. Aplica a justiça, aplica as leis. Então, o direito para quem tiver, né? Então, Deus cobra isso de nós, né? E continua a palavra falando, né? Aleluia, Pai. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Ou seja, Deus usando o salmista dizendo para os poderosos, essa passagem é do Salmo para que ele 82 possa, para 7-8, para que ele diz, possa exatamente praticar. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos Aleluia, príncipes, Pai, louvado haveis de seja sucumbir. Deus. Para que ele possa praticar a justiça e o juízo. Para que ele possa não temer a aparência do poderoso, do homem, né? Para que ele defenda com temor, defenda com amor, né? Para que possa o pobre e necessitado, né? Defender o pobre e o órfão, fazer justiça ao viúvo e ao estrangeiro, né? Os pés descalços, descamisados, praticando a justiça e o juízo de maneira que a pessoa pobre, simples, humilde e desamparada não saia desfavorecida naquela situação. Que ele receba aquilo que por direito ele adquiriu, né? E Deus se agrada do homem, do juiz, do patrão, do poderoso endinheirado, né? Ter esse reconhecimento de que aquele pobre necessitado necessita que ele faça a ele justiça. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.